7 de abril é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Um assunto sério que rende muita discussão e também muita pesquisa. Esse é o assunto do Iluminuras aqui hoje. E para falar sobre bullying, eu recebo o Procurador Federal Judivan Vieira, a psicóloga Raquel Manzini e a advogada Mariana Moreira Neves. Os três têm livros sobre o assunto. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, e você? Tudo também. Bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Raquel, bem-vinda também. Muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Eu começo com você. Você fez doutorado e estudou bullying no seu doutorado e afirma que pais e escolas têm que enfrentar o assunto. Mas de que forma, Raquel? Como é que a gente evita tragédias como a de Goiânia no ano passado e a de Realengo no Rio em 2011? Bom, em relação aos pais, é muito importante que eles fiquem atentos à rotina dos filhos em relação ao cotidiano escolar. Quando o filho chegar em casa depois da escola, perguntar como é que foi o dia, se ele está feliz na escola, se ele não está feliz, como é que está a rotina no dia a dia na escola, quem são os amigos dele, de quem ele gosta, de quem ele não gosta, porque são indícios que os pais podem ter se está tudo funcionando muito bem na rotina da escola. Observar se os filhos estão mudando de humor, que às vezes é adolescente, às vezes não quer conversar, chega já vai direto para o quarto. Ai, meu filho, mas estou sentindo você mais triste, tem a ver com a rotina da escola, as notas às vezes começam a cair, às vezes o filho tem outros comportamentos, né, que começam a mudar quando ele é vítima, não quero ir para a escola é muito ruim, ou eu quero sumir desse mundo. São falas de adolescentes que muitas vezes são vítimas. E são sinais. São sinais muito importantes que os pais têm que estar atentos. Mas por que meu filho está falando que não quer ir para a escola? O que está acontecendo? Ou eu quero sumir. Às vezes começa a ter uma preocupação exagerada com a aparência. Ah, eu sou muito feio, ou eu sou muito diferente, eu não tenho amigos na escola. Então, ter essa preocupação com a rotina, com o comportamento dos filhos, quando eles voltam do convívio escolar. E também é importante eles irem na própria escola. Como é que é a rotina do meu filho em sala? Ele tem amigos, não tem? Com quem que ele senta? Como é que é o intervalo? Ou como é que é o recreio? Como é que ele fica lá? Ele fica sozinho? E a aula de educação física? Ele participa ou não participa? Quanto mais os pais forem presentes na rotina dos filhos e na rotina dos filhos dentro da escola, mais eles podem ficar atentos a sinais, a dificuldades dos filhos no processo de socialização na educação. E os professores e a escola? O professor e a escola da mesma forma. Então, assim, não focar só no conteúdo, né, que é um tema que a gente trabalha muito no livro, pesquisa muito na psicologia, não se preocupar simplesmente com a aula, se preocupar também com o que está acontecendo, com quem está assistindo a aula. Então, gente, não gostei dessa brincadeira, que história é essa de ficar colocando apelido no colega, por que vocês estão criticando o colega? Chamar os alunos a falarem, né, o que eles estão sentindo. Tem muito pouca escuta no contexto escolar. Então, muito foco na nota, muito foco em passar de ano, muito foco em quem vai ser o aluno brilhante, quem vai passar no vestibular não sei daqui a quantos anos, e muito pouco foco na convivência entre os adolescentes e entre as crianças. Você também estudou o tema. Mariana, você estudou no mestrado, aí a responsabilidade civil das escolas particulares. Que obrigações são essas e o que você concluiu? A minha pesquisa do mestrado, que virou o livro depois, é sobre o bullying dentro das escolas privadas. Mas isso não quer dizer que o direito não alcance também as escolas públicas. É mais pela análise do direito do consumidor que eu fiz. Então, o que a gente tem que parar para pensar? Que a escola nada mais é do que um prestador de serviço. Então, ela pega essa responsabilidade que é, na verdade, do Estado de proporcionar o ensino, o direito ao ensino, e cabe para si ali como uma concessão do Estado. Então, ela tem que prestar um serviço de qualidade. E essa qualidade vai envolver também a segurança das pessoas que estão ali dentro, tanto física quanto emocional. Então, a escola tem esse papel também de ferramenta de inclusão social. Ela não está só preparando o aluno para receber os conteúdos programáticos, mas sim para ensinar ele a exercer a cidadania, a conviver na coletividade. Bom, eu estou aqui com o seu livro, Mariana, se chama Bullying Escolar, de acordo com a Lei Nacional de Combate ao Bullying, 13.185 de 2015 e outros aspectos jurídicos. Você fala especificamente sobre a lei. Como é que você avalia essa norma? Ela traz ali parâmetros. O que deve ser adotado pelas escolas, o que é bullying, o que é cyberbullying. E aí a gente tem um parâmetro agora no Brasil sobre isso. Então, as pessoas me perguntam, mas você acha que a lei é boa, a lei é ruim? Eu não gosto de falar exatamente nesses termos, porque eu acho que é muito importante ter a lei, por mais que ela não seja coercitiva, porque a gente começou a falar disso. O bullying é um tabu, tanto dentro de casa quanto na escola, em qualquer âmbito social, que a gente sabe que até mesmo dentro do trabalho pode estar acontecendo bullying.
e as pessoas precisam falar disso. A gente precisa de alguma coisa que diga exatamente o que é o bullying, como a lei faz. Então, eu acho que a lei foi ótima, é muito importante a gente ter esse parâmetro e agora as escolas estão avisadas de que elas precisam fazer alguma coisa quanto a esse fenômeno. Não é mais aquela desculpa de, eu não sabia que isso estava acontecendo, isso nunca chegou até nós. Não, a escola tem uma responsabilidade objetiva de cuidar disso. Estou aqui com o seu livro também, Raquel, Bullying, Escola e Família Enfrentando a Questão. A gente já falou aqui, né, que é fruto do seu doutorado e com ele você teve a oportunidade, ainda mais oportunidade, de ir nas escolas. Você foi numa escola hoje. Como é que é essa experiência? Como é que foi hoje? Bom, hoje eu fui numa escola classe lá do Paranoá, que é um bairro aqui de Brasília, um pouco mais afastado, uma comunidade mais carente. Uma escola pública. Uma escola pública e foi uma experiência maravilhosa, né? Tinham vários professores lá, a equipe também da escola estava presente. Então, no começo tem um pouco aquela reação, mas bullying, falar de bullying, será que isso existe aqui na escola? O que é isso, né? O que é isso que a psicologia está querendo tratar? Só que a partir do momento que a gente vai ficando próximo dos professores e eles vão sentindo confiança na gente, né? De expor situações da escola, situações difíceis que eles enfrentam, a gente vê o tanto que é importante a presença da psicologia, a presença do direito dentro da escola, sobre a questão do bullying, porque ele é presente sim na rotina dos alunos. Então, há várias situações onde crianças são discriminadas, crianças são negligenciadas, sofrem violência, são abandonadas ali, né, à própria sorte, porque, não, se vira, bullying faz parte da vida mesmo. É importante a gente rever todos esses paradigmas, ou seja, escola não é um lugar de violência, escola é um lugar que a gente deve trabalhar a paz, somente pela paz, pela cooperação, pela diversidade, pela questão da igualdade, como a Mariana trouxe, que a gente pode transformar a escola num espaço frutífero para todo mundo aprender. Ou seja, não pode ter um aluno bom que aprende, um aluno que é abandonado, né, que fica lá sozinho, triste, sofrendo violência. Então, os professores trouxeram experiências de vida deles lá, vivências concretas do quanto é importante ter essa discussão sobre a questão do bullying, sobre a importância de novas formas de atuação, que não seja uma atuação simplesmente punitiva. Fez bullying, vai conversar com a diretora. Fez bullying, está expulso. Fez bullying, pronto, sai da aula. Não, o que eu posso fazer para conquistar os meus alunos, para terem empatia um pelo outro, para terem respeito, valorizar o colega, independente das diferenças, valorizar o outro, independente de ser de uma religião ou ter uma situação familiar que não é compatível com a minha crença, né, com a forma como eu lido com a vida. Ou seja, todo mundo se respeitar. E um fato muito importante também é que muitas vezes os professores são agentes que consomem um bullying. Em que sentido? Eles fomentam o bullying. Ou seja, tem um apelido em sala de aula, o professor ri, o professor concorda, o professor passa por cima. E são situações que quando a gente vai investigar em consultório ou em participações ricas, como da Escola do Paranoá e outras escolas que eu já fui, é mesmo, né? Pois é, começa a vir aquele sentimento de, pois eu não fiz nada. E será que nessas tragédias também não foi visto, ouvido, compartilhado a violência muitas vezes e não há esse sentimento hoje? Eu vi, não fiz nada. Não existe só um culpado, né? O bullying é uma violência, é um resultado de uma situação sistêmica, onde envolve a escola, a família, os alunos como um todo. Ou seja, os pais, os professores, a escola, todo mundo está envolvido. É um fenômeno que significa que várias partes estão fomentando para que ele aconteça. Então, o bullying só acontece se existe uma equipe, um conjunto de pessoas que ou ignora ou alimenta aquilo ali. Porque aí quem faz agressão se sente importante, se sente um status social. Eu trago para mim a graça, eu trago para mim a brincadeira, independente se meu colega está sofrendo. Até falando sobre isso, onde ele acontece, no seu livro você traz que a sala de aula é o principal meio, é o principal local onde acontece. Isso, Mariana. Mesmo com a figura do professor, isso acaba acontecendo com maior frequência. Por quê? Porque às vezes o professor ou ele ignora, como a Raquel falou, ou então aquilo é tudo muito natural e vai trazendo a violência como uma forma de educar. Por exemplo, tem muita gente que fala que o bullying fortalece a pessoa. Se eu sou o que sou hoje é porque eu venci tudo aquilo que me magoou e etc. Mas será que todas as pessoas encaram da mesma forma? Porque o bullying, na verdade, olhando juridicamente, né, porque eu não tenho nem como falar da parte psicológica, que não é a minha área, mas juridicamente ele é uma violação frontal a quase todos os direitos fundamentais da Constituição. Então a gente tem ali
a vida, a integridade física, a sua intimidade, a sua privacidade, que são coisas diferentes. Você pode estar tendo até mesmo seu direito à educação violado, porque o direito à educação, como as pessoas leigas pensam, às vezes é o acesso à escola, a pessoa já está na escola. Não, é o direito de permanecer na escola, é o direito de passar de ano, de você continuar a sua educação. E o bullying acaba ocasionando muitas vezes a evasão escolar. Então, a pessoa, ela começa a pensar que ela é burra, que ela não pode estar ali, que ela não tem a mesma inteligência dos outros, ela vai se inferiorizando, seja por seu aspecto físico, seu aspecto psicológico, e aí aquilo acaba fazendo com que ela crie uma fobia contra a escola. E aí, onde é que está o direito à educação? Que o Estado tem que garantir, que a família tem que garantir, né, segundo a Constituição, para uma criança. Então, a gente tem que ver pelo lado jurídico mesmo. Olha o tamanho da proporção que tudo isso pode tomar se a gente começa a enquadrar ali pela Constituição, pelo Código Civil, de você ver que a pessoa teve uma lesão, né, que teve um dano, isso pode ser indenizado. No aspecto penal, o que a pessoa sofreu pode ser uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Então, até mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor, a escola está proporcionando a segurança que dela se espera. Se ela não proporciona segurança, se acontece alguma coisa, por exemplo, um ataque físico por conta de bullying, ela está deixando a desejar no aspecto de qualidade de serviço. E isso ela pode ser responsabilizada. Da mesma forma que quando a gente compra uma televisão, a gente põe ela em casa para funcionar, ela não funciona. A gente não espera dela a qualidade, né? Que a gente não tem dela a qualidade que a gente esperou. E por que a gente não faz isso com a escola? Então, da mesma forma que a gente tem que reclamar de um produto, a gente também tem que reclamar de um serviço e do serviço da escola. Outro ponto muito importante, cyberbullying. Como é que a gente combate o que está na internet? Então, existem diferenças, né, entre o bullying e o cyberbullying, conceituais, que eu acho que é importante a gente trazer para diferenciar. Então, o que é o bullying pela Lei, né, Nacional de Combate ao Bullying? Ele é uma violência física ou psicológica que tem que acontecer reiteradamente ao longo do tempo, ou seja, não adianta a pessoa fazer um comentário hoje, por exemplo, na sala de aula, quanto ao sobrepeso de uma outra pessoa. Aquilo tem que acontecer reiteradamente em mais dias. Então, por exemplo, tem que ser todo o tempo, toda vez que a pessoa entrou na sala, acontecer aquilo, não em um determinado dia. Se uma agressão for logo acompanhada de um pedido de desculpas, isso também não pode ser caracterizado bullying, segundo esse conceito. Então, a pessoa tem que também fazer isso de modo intencional, querer atingir o outro colega. Pela lei, diz que não precisa ter uma motivação evidente. Exatamente, a letra da lei é sem motivação evidente. Só que, na minha opinião, o agressor sempre tem um motivo. Então, ele vai falar assim, eu estou chamando aquela pessoa de gordinho, por exemplo, porque ele é gordinho e isso é verdade, eu não estou falando nada mais do que uma verdade. Mas não é porque é verdade que você tem o direito de sair falando e magoando as pessoas, né? E aí a lei vai além. Então, ela fala que a pessoa precisa realmente se sentir danificada, tem que ocorrer uma lesão, né? Então, eu tenho que me sentir magoada. Por exemplo, se eu recebo um apelido de fundo de garrafa, vai me machucar? Vai me machucar. Mas se eu for a bonequinha? A bonequinha pode ser que não me machuque, mas as pessoas podem até tirar sarro da minha cara, bonequinha, mas me agrade. Então, não é bullying, porque tem que machucar a pessoa. Então, no cyberbullying, o que a gente vê de diferente do bullying? No cyberbullying, essa relação de poder muitas vezes se inverte, porque o fraquinho, franzino, através do computador, vai crescer, vai se agigantar e vai poder caluniar, por exemplo, aquela outra pessoa que pessoalmente é muito maior do que ele ou é muito mais popular do que ele. Por quê? Porque o cyberbullying também traz essa sensação de anonimato. Então, não quer dizer que essa sensação seja real, porque hoje no Brasil a gente tem delegacias especializadas em cybercrime que podem encontrar a pessoa que fez essas acusações aí através do IP do computador e também da localização onde esse IP se encontra. Então, não é um anonimato ali real, é simplesmente uma sensação de anonimato. E também no cyberbullying, ela não precisa ocorrer reiteradamente ao longo do tempo, porque a gente sabe que uma agressão, uma vez que ela foi filmada, ela tem um alcance mundial e a sua acessibilidade é ilimitada. Você vê quantas vezes você quiser, você compartilha com quem você quiser. Então, aí a gente acaba perdendo alguns requisitos do bullying. Raquel, o que é mais importante, o que fica aí de recado final dessa conversa sobre combate ao bullying? É a questão do diálogo e da escuta dos alunos.
Porque nem sempre um aluno que aparentemente cometeria bullying é o que comete. E nem sempre aquele que seria vítima é vítima. A depender da dinâmica da sala de aula, muitas vezes o que teoricamente seria o agressor, ele pode ser vítima. Então, isso que eu descobri, né, a gente conseguiu atingir no meu doutorado. Ou seja, sem um diálogo e sem contato direto com as crianças e com os adolescentes, muito fica na teoria. Então, a gente tem que chegar perto dos atores ali do contexto de escola para poder entender o que realmente eles estão passando. Como muitas vezes a gente percebeu no meu estudo, né? A menina que teoricamente seria perfeita, uma menina de boa convivência, ela era agressora. Vários meninos falaram que ela fazia bullying. E a professora falava que na sala dela não tinha bullying, era uma sala modelo. Então, a importância de pais, escutem seus filhos, observem seus filhos. Vão, por favor, até a escola. Não tem motivo nenhum para se eximir disso. A responsabilidade da educação é dos dois, da escola e dos pais. E a escola próximo dos seus alunos também. Você, Mariana, recado final também. Então, o meu recado vai na mesma linha da Raquel, de que as crianças não podem ser ignoradas, seja criança, adolescente, que os pais precisam cobrar atitudes da escola. Se a escola não estiver fazendo nada, por que não um processo? Por que não recorrer ao Poder Judiciário quando você não tem mais controle da situação? Obviamente que a gente fala em Poder Judiciário quando, né, a gente já tentou todas as outras vias, tanto a via amigável ali de tentar conversar ou uma via administrativa que possa ter dentro da própria escola, mas a gente não precisa ter medo do Poder Judiciário, ele está aí para ajudar a gente a garantir os nossos direitos. Então, as pessoas têm que entender que o bullying ele viola uma série de direitos fundamentais e que esses direitos precisam ser garantidos não só pela escola, mas também pelo Estado. Mariana, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Raquel, obrigado também. Eu que agradeço essa grande oportunidade de falar de um tema tão importante. A gente segue falando sobre bullying no próximo bloco. O convidado é outro, é o escritor e o procurador federal Judivan Vieira. O intervalo é curto, hein? Até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa sobre bullying. E o nosso convidado agora é o procurador federal e escritor Judivan Vieira. Tudo bem, Judivan? Tudo ótimo, Paulo. E você? Tudo bem também. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, você também escreve sobre bullying, mas de forma diferente, com uma linguagem satírica, irônica. Por que esse caminho, Judivan? Eu venho compondo esse personagem desse livro que você citou, Severino com I, o Deus da Pedra do Navio, a partir da minha própria experiência. Porque quem tem um nome estranho como o meu, Judivan Juvenal, sofre muito bullying pela vida, viu? E quando foi que você começou a compor esse personagem? A partir de 2002 para cá. As experiências são anteriores a isso. Em 1974, eu fazia a quinta série na escola, no Centro de Ensino número 3 do Núcleo Bandeirante, e eu era conhecido como Espinha, era o meu apelido. Rapaz, eu tinha um rosto tão cravejado de espinha que parecia um angu de caroço. E o meu melhor amigo era muito alto e ele tinha as pernas muito finas. Então, todas as vezes que a gente chegava na sala, as pessoas diziam, lá vem o Espinha e o Canela. Eu sofria muito com isso. Na época dói, né? E aí eu resolvi fazer um tratamento dermatológico. Só que aí piorou, porque o dermatologista me recomendou usar um certo nível de medicamento e eu tripliquei a quantidade para curar as espinhas. Só que meu rosto virou uma ferida. Aí eu, que era conhecido como Espinha, todas as vezes que chegava agora não era mais o Espinha, era o Ferida e o Canela. Piorou, né? Piorou. Estou com seu livro aqui, Judivan, Severino com I e o Deus da Pedra do Navio. O Severino é muito questionador, duvida de tudo, inclusive dos deuses, dos profetas, mas também sofre aqui, né? Muito. Para você ter uma ideia, se me permite, alguns trechos do livro, porque essa novela satírica aborda o bullying sob vários aspectos. Assim que ele nasce, o Severino com I, que é o personagem central, a mãe dele morre no parto e o pai resolve transferir a culpa para ele. Logo resolve se suicidar, o pai, e deserdar o filho, deixa com a avó. E quando o pai está saindo, antes dele fechar a porta atrás de si, a avó pergunta para ele assim, antes que fechasse a porta, ouviu sua mãe perguntar, que nome eu dou para ele? Aí o pai dele diz assim, chama ele Severino com I, respondeu Onofre em tom de desdém. A mãe pergunta, vó de Severino, mas o certo não seria Severino com E? Perguntou Onofrina. E o pai responde, se houvesse alguma coisa certa nesse canibal, ele não teria devorado a própria mãe. Aliás, além de registrar o nome dele errado, erra também a data de nascimento. Então, tem alguns aspectos que eu abordo nesse livro que trata muito do bullying. A primeira experiência que ele tem
Severino é com Lampião, ele fica tentando se apegar na vida com alguns mestres e a maldade dele se forma aos pés de Lampião. De repente ele chega para Lampião e Lampião zomba do nome dele e diz assim, quando ele tenta chamar Lampião de compadre, forçando uma falsa amizade. Às vezes a pessoa retraída pelo bullying, ela tenta se achegar a alguém para ver se constrói uma amizadezinha ou outra, mas não é fácil, né? Porque quem vive de sofrer bullying, vive sempre de ser espezinhado, maltratado pelos demais. Ele se aproxima de Lampião e Lampião diz o seguinte para ele. Lampião, que era um homem reverenciado, quando viu aquele sujeito baixinho, montado num jegue, lhe dirigindo a palavra e lhe chamando de compadre, berrou: "O que, cabra? Por acaso eu dormi com tua mulher, eu batizei teu filho para tu vir me chamar de compadre? E por acaso alguma vez eu precisei de ajuda de um frouxo igual tu? Antes que eu te mostre tua desgraça, me diga como é a sua graça, para não morrer sem nome." "É Severino Cunha, compadre", respondeu o intrépido garoto. Ao ouvir o nome do rapaz, Lampião gargalhou e disse: "Só não vou lhe encher a boca de bala, porque não tem desgraça maior do que um nome desse. Quem nesse mundo de meu Deus ia se chamar Severino Cunha?" Tem outro ponto muito importante, Judivan, que é muito bom o seu livro, é uma volta às suas origens. É verdade. Com esse livro, eu estou tentando, de alguma forma, me pacificar com as minhas origens nordestinas. Você sabe, o Nordeste, no Nordeste, o dialeto que é falado lá por mais de 1/4 da população brasileira é esse sincopado de palavras melódicas, em que às vezes você suprime uma sílaba e se arrasta em outra sílaba. Em 2003 eu fiz uma viagem, em 2006, uma viagem ao Nordeste e gravei no localzinho, na casinha onde eu nasci, no pé de roça mesmo, um sítio chamado Dois Riachos, gravei mais de 360 minutos de entrevistas e mais de 400 minutos de áudio com pessoas que ainda se lembravam do meu pai da década de 60. Então eu queria resgatar essas minhas origens nordestinas e como eu amo a cultura nordestina, amo Ariano Suassuna, que é um mestre da sátira brasileira, eu escrevi esse livro também em homenagem a Ariano Suassuna. Eu ia tocar justamente nesse ponto. Você volta às suas origens nordestinas e aos seus grandes mestres, como Suassuna. Exatamente. É uma homenagem? É uma homenagem. O Severino Cunha, o Deus da Pedra do Navio, é uma homenagem a esse linguajar meio que cantado, sincopado do dialeto nordestino e ao meu querido escritor Ariano Suassuna. Aliás, quando Ariano morreu em 2014, uma semana depois, eu escrevi um poema em homenagem a ele chamado Suassuna, que está sendo publicado agora somente em francês, num livro que eu estou lançando esse ano chamado Rasgos no Véu da Solidão. Rasgos no Véu da Solidão. É um poemário que traz um poema em homenagem a Suassuna. E esse livro, essa novela satírica, também é em homenagem a ele. E é a primeira vez que você escreve sobre bullying? Não, eu já escrevi alguns outros artigos, mas eu queria reforçar o bullying porque eu venho sofrendo a vida inteira. Judivan é um nome estranho, para você ter uma ideia. Em 2001, eu estava em Belém do Pará, dando uma entrevista numa rádio AM, que tinha mais de 52% de audiência. E eu esperava que o locutor, de alguma forma, porque ele estava tentando bulinar comigo, quer dizer, aquela coisa de forçar um assédio moral, que no Brasil a gente chama de assédio moral, mas espezinhar a pessoa com bullying. E eu esperava do Juvenal, porque tem aquela coisa de Juvenal, Juvenal nem a pau. Mas ele resolveu fazer bullying com o meu nome, Judivan. Num determinado momento da entrevista, que já estava durando bastante, ele não se cansava de me perguntar: de onde vem esse seu nome estranho, Judivan? E ele insistia nisso. Isso é a mistura de quê? Porque seus pais nordestinos, eles gostam de misturar as coisas. No final, ele me perguntou: afinal, Judivan, esse nome estranho, é mistura de quê? Eu disse: é mistura de letra, ó, Judivan. Então, para uma pessoa que é bulinada, você tem alguns caminhos. Quando você completa 18 anos, a Lei 6.015 de 1973 no Brasil permite que você mude o nome naquele fluido dos 18 até os 19 anos. Se o teu nome te causa chacota, humilhação, etc., você pode mudar. Eu optei por não mudar, eu optei por enfrentar. Por isso, esse personagem Severino Cunha, que resolve enfrentar todos e a tudo, e deixar o bullying como um óbice que ele conseguiu transpor. Para terminar, Judivan, a gente vem falando aqui sobre o bullying, seu livro que tem essa linguagem satírica, mas o caso é sério, né? O assunto é sério. Sim, muito sério. Pra você ter uma ideia, agora no início de 2018, dia 10 de janeiro desse ano, houve o suicídio de uma garota que era uma celebridade na Austrália, Amy Dolly Everett, 14 anos de idade, linda, maravilhosa, era garota propaganda de uma das maiores empresas de chapéu na Austrália e se suicidou por causa do bullying, a perseguição na escola, as pessoas no Facebook dela, porque o bullying eletrônico ele é terrível, porque ele é 24 horas por dia e fica ali. Resultado, ela acabou
acabou se matando. A sociedade, o Centro contra o Bullying na Austrália tem desenvolvido uma campanha muito interessante contra o bullying. É algo a ser adotado como paradigma, passado para o resto do mundo, porque o bullying é geral. É no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, onde quer que você vá. As pessoas querem se sentir mais do que as outras. Aliás, tem um filósofo holandês chamado Baruch de Spinoza. Ele diz que o bullying nasce do despeito que uma pessoa tem da outra, porque, em regra, o despectus ou despeito é a concepção que você tem de se ser maior ou melhor do que a outra pessoa. Normalmente, quem bulina se sente melhor, maior. Ou, às vezes, não. Pode ser até um complexo de inferioridade que leva o cara a ser o valentão e para disfarçar a inferioridade que ele traz consigo na alma, né? Ok, Judivan, é isso. Muito obrigado. A conversa foi rápida, mas foi muito proveitosa. Parabéns pelo livro e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Quero convidar todos os severinos com I para o lançamento desse livro para adquiri-lo. Vão gostar. Ok. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.